desafiador, é verdade, mas faz parte da vida, né? Passarmos pelos mais diversos climas, tempestades, tanto da vida física quanto da vida espiritual, também da nossa vida emocional. Todos estão ouvindo bem? Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre resiliência e propósito. E é impossível a gente falar de propósito quando nos tratamos da nossa vida em busca do Cristo, em busca de um propósito divino, do objetivo real da nossa vida espiritual, sem não falarmos de resiliência, a capacidade de aceitação diante das tempestades da vida. E também é um pouco difícil a gente entender. Nós vamos entender o conceito de resiliência, o conceito de propósito, o conceito de inteligência emocional, e também eu quero ir um pouco mais além do que a psicologia humana trata e trazermos a nós um conceito novo de inteligência espiritual, através dos processos de resiliência, resignação, entropia e propósito. O propósito que a gente carrega é o propósito espiritual das nossas vidas. E possamos fazer a seguinte pergunta: aonde nós estamos indo? Será que nós estamos obedecendo os nossos automatismos internos, através das nossas vidas, no mundo de provas e expiações, somente sobrevivendo, ou buscando a nossa espiritualização íntima? Porque existe um processo de espiritualização íntima e um processo de espiritualização coletiva. Neste momento, é um processo de espiritualização coletiva. A partir da hora que nós fazemos a seguinte reflexão: o que nós estamos fazendo da oportunidade de nascer de novo? Aí sim, nós estamos buscando qual é o nosso propósito. Não o que nós queremos da vida, mas o que o Cristo quer de nós. Qual o propósito de Deus para conosco? Para isso, meus irmãos, nós vamos voltar ao patrão da nossa casa, um doce, Paulo, né? Essa criatura tão abençoada pelo Cristo. Na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: olha só, Paulo, apóstolo de Jesus, olha só, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, né? A igreja de Deus que está em Corinto, na Grécia, por todos os santos que estão em Acaia ainda, graças a vós, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, Pai de misericórdia e Pai de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar aqueles que estiverem em tribulação. Com a consolação de nós mesmos, somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio do Cristo. São os primeiros 4 parágrafos da segunda carta de Paulo aos habitantes de Corinto, aos cristãos de Acaia. Então nós vamos entender, através desse pastor bendito, que levou o Evangelho aos 4 cantos da Antiguitária, da Judéia, né? E levou o cristianismo a Roma e trouxe o cristianismo a nós. Qual que era o propósito de Paulo? A vida em Cristo, a propagação do Cristo aos gentios, não só aos judeus, como entendia Tiago. E ele
traz uma noção muito grande de viver em Cristo. E mais do que isso, trazer o Cristo até Ele. Nas palavras de Francisco de Assis, eu não vivo mais em Cristo, mas o Cristo é quem vive em mim. Isso é um caso somente para as criaturas, ou para os espíritos, ou para as pessoas muito espiritualizadas, o que não é o nosso caso. Nós ainda estamos aqui hoje encarnados, buscando essa transformação íntima, tentando localizar o Cristo em nós. Seguimos modelos em Cristo, mas ainda muito longe de vivenciar o Cristo em nós. Mas é um propósito, é um objetivo, é para isso que estamos aqui, em que pese todas as ilusões da terra. Então, meus irmãos, deixa eu pegar minha cola aqui, para a gente falar um pouquinho de resiliência. Resiliência é a nossa capacidade de aceitação diante das tempestades da vida. É tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós, a nossa calma, a nossa aceitação, a nossa capacidade de transformação diante das dificuldades que enfrentamos. Então, vamos pensar da seguinte forma: olha só, a gente levanta, toma um café, vai estudar, vai trabalhar, vai cuidar da vida, como a gente diz. E de repente, o dia passa, a gente almoça, toma outro café, toma um lanchinho, vai para casa, cuida dos filhos, faz um almoço, uma janta, e de repente, quando a gente vê, o dia acabou. Qual foi o nosso propósito? Sobreviver. O que nós fizemos em Cristo? Nada. Nós temos que começar a entender quais os mecanismos estão aderentes à nossa vida, o nosso processo, para entendermos o nosso propósito. Esse é o objetivo do nosso encontro de hoje, do nosso bate-papo. E para a gente viver o processo, há que se entender a resiliência, a nossa capacidade de aceitação, a nossa capacidade de levantar diante dos tombos que a gente leva. Então, meus irmãos, a psicologia moderna tem trazido um conceito, às vezes, um pouco mais elaborado, mas um pouco ainda muito material, dizendo assim: a nossa felicidade, ela está nas nossas mãos. Mas, por um lado, se a gente usar um pouco de inteligência emocional e de inteligência espiritual, porque quando eu digo inteligência emocional, é a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. É entender que as minhas emoções têm controle. E eu não posso ficar reagindo negativamente ou positivamente a cada golpe que eu levo. Pois assim os animais também os fazem. Pois se eu levanto, tomo um café e cuido da minha família, até as formigas assim fazem. E como criaturas espirituais que somos, ainda em processo evolutivo, bem deficiente, nós temos que entender que temos que fazer algo além disso. É fugir um pouco desse mecanismo que é interessante para nós, que nós precisamos sobreviver através do nosso trabalho, do nosso estudo, da nossa família, mas entender que esse processo sem Cristo é um processo vazio. Quer ver um exemplo? Nós, quando vemos um doce, com certeza vem uma ideia ou uma emoção positiva em nós. Quer dizer que ainda não vivemos em Cristo? Nós reagimos a automatismos que estão presos dentro de nós. Nós reagimos ainda como animais. Você quer ver um exemplo? No trânsito, alguém te fecha ou alguém te buzina que você demorou no sinal verde. O sinal verde abriu, a gente estava lá olhando para o celular e de repente a gente não percebeu. Passaram-se 2 segundos. A pessoa de trás enfia o dedo na buzina. Eu tenho certeza que o que sai da boca da gente não é uma oração.
Você mulher, você mãe, quando a sua filha pega o seu batom, eu tenho certeza que não sai uma prece. E você homem, quando o seu time perde, provavelmente nós não fazemos uma prece em nome do juiz. Então, meus amigos, olha só como reagimos a automatismos milenarmente construídos através de diversas encarnações e que nós não estamos pensando. Nós estamos reagindo roboticamente, instintivamente, sem pensar nas nossas emoções. Nós estamos vivendo o mundo de César, né? Como Jesus disse, dai a César o que é de César, quando se disse com relação aos impostos, mas os impostos, Cristo se referia à vida na terra, mostrando-nos que o simples fato de acordar, tomar um café, trabalhar, estudar e dormir, são processos que até as formigas os fazem, só não tomam café. Então, meus irmãos, a gente tem que reagir a isso. A primeira coisa chama-se resiliência. A nossa capacidade de adaptação e transformação diante da dificuldade da vida. Se nós temos as nossas dificuldades íntimas, sejam elas no campo da família, do trabalho, do estudo, da convivência íntima, nós temos que começar a entender como que isso se dá. Através de quê? Analisando a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. E a felicidade nossa, ela é a qualquer custo? Será que a gente é? Na questão 921 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos faz a seguinte questão: concebe-se que o homem será, ele faz a seguinte afirmação para os Espíritos: concebe-se que o homem será feito na Terra, será feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada. Ou seja, nós só seremos plenamente felizes quando sairmos do mundo de provas e expiações e formos para os mundos felizes, não em regeneração, porque ainda estamos num processo. Qual o propósito? Os mundos felizes, os espíritos puros. E ele faz a seguinte questão: mas enquanto isso não acontece, enquanto eu não chego nos mundos felizes, enquanto eu não chego a ser o espírito puro, né, vai demorar um pouquinho, quem sabe alguns bilhões de anos à frente, mas enquanto isso não acontece, poderá o homem conseguir uma felicidade relativa? Olha o que Kardec pergunta. Não é uma felicidade a qualquer custo. Felicidade relativa. Porque a nossa vida aqui na Terra, ela tem um propósito: sermos felizes. A gente não está aqui para sofrer. A dor, muitas das vezes, ela é obrigatória. O sofrimento é opcional. Porque algumas pessoas reagem bem a determinados tipos de dor e algumas pessoas sofrem a vida inteira pelo mesmo machucado, pela mesma ferida. É porque o sofrimento ali foi opcional. Então nós temos que entender esse processo. Qual foi a diferença? Aceitação, resiliência, entropia. Precisamos entender isso. Então, meus irmãos, quando a gente chega nesse limite, a gente tem que entender que a nossa vida não é somente o pão material, é também o pão espiritual. Porque o objetivo da vida de Jesus aqui na Terra, há 2000 e alguns anos, era mostrar ao ser humano que, além da vida material, existia a vida espiritual. E a nossa vida espiritual é o nosso propósito. Qual que é o principal objetivo da doutrina espírita enquanto consolador prometido? A transformação do homem na Terra, a melhoria da humanidade. Esse é o objetivo primeiro da doutrina espírita. Qual que é o nosso processo? A fé. Não uma fé cega, uma fé regida por dogmas, uma fé raciocinada. Qual que é um dos fundamentos da doutrina espírita? A
A verdadeira fé é aquela que acompanha a razão em todas as épocas da humanidade. Então, quando lidamos com razão, a gente tem que entender que a razão não é somente o nosso raciocínio lógico, é também o nosso raciocínio emocional. O que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou ficar reagindo, né, como eu dei o exemplo do juízo ou da buzina, né? Eu vou ficar reagindo positivamente ou negativamente a cada tipo de situação que a vida nos dá? Não. Eu tenho que trazer para mim um processo de resiliência, um processo de adaptação. Quer ver um exemplo? A nossa família está indo bem, de repente alguém é desempregado. Todas as finanças da família começam a sofrer alterações. Então, a gente tem que fazer um planejamento, né? Você pai, você mãe, você marido, você esposa, todos vocês entendem isso. Nós temos que fazer um processo de adequação para que aquela renda não ultrapasse, os meus gastos não ultrapassem a minha renda. E às vezes a gente passa apertado. Mas é um processo de adaptação. Então, enquanto aquela pessoa ou eu não arrumo um emprego, eu vou ter que reduzir os meus custos. Isso é resiliência. Isso é adaptação. Eu vou sofrer? Provavelmente. A prova veio? Veio. Mas qual que é o meu propósito? É continuar sendo feliz. É continuar abraçando meu filho, é continuar abraçando a minha esposa, é continuar abraçando o esposo, os sobrinhos, sem aquele receio de pensar indefinidamente que eu estou desempregado. Porque se eu ficar pensando só no problema como foco, eu não vou viver. Eu vou ficar pensando, estou desempregado, eu vou deixar de viver a experiência com meu filho, de viver a experiência com a minha esposa, de viver a minha experiência íntima com os meus familiares, porque eu estou pensando no problema, eu não estou pensando numa solução. E o nosso processo de adaptação é entender a nossa capacidade íntima de nos adequar às adversidades da vida e nos transformar diante disso. Quer ver outro exemplo? Alguém da família adoece. Aí é pânico. Aí é pânico. Por quê? Porque se alguém está lá no hospital, eu tenho que dar conta da minha família, do meu trabalho no hospital. Alguém tem que dormir lá, alguém tem que correr atrás dos exames, correr atrás do medicamento. Quer ver uma prova maior? Alguém da nossa família à cama. Aí sim é prova. Aí sim é prova. Por quê? Vai ter que tirar alguém do seu ambiente para cuidar daquela pessoa, né? Vai sobrecarregar a outra parte do trabalho, enfim, os gastos com medicamento vão subir. Então, gente, tudo isso faz parte da nossa vida, porque a gente fica doente, a gente fica desempregado, um filho adoece, alguém se machuca, e assim é a vida. Das mais diversas provas, são as nossas tempestades íntimas. E tem um dia atrás eu vi um conceito muito bonito, chamado assim, suportadores de tempestades. Somos todos nós. Todo mundo, e eu tenho certeza que ninguém aqui está isento disso, das nossas tempestades íntimas. Quer ver uma coisa? Chico Xavier, quando ele tinha 9 anos, a sua tia lá colocou ele para lamber as feridas de outra criança porque achava que ia curar. Se o Chico passou por provas tão extremas, quem dirá nós, que ainda estamos rastejando espiritualmente em busca de Deus? O problema é que a nossa inteligência espiritual também não está funcionando. Porque na nossa vida, se eu levanto, tomo um café, trabalho, vou dormir, tomo um café, levanto, almoço, janto e vou dormir, cadê minha vida em Cristo? Cadê minha renovação íntima? Cadê o meu propósito? Nós estamos sobrevivendo, nós não estamos vivendo. E vocês que são mais novos, né?
aqueles aí com menos de 20, 30, jovens, quanto mais cedo vocês entenderem o processo do que Deus quer para vocês, mais fácil vai ser a vida de vocês no futuro. Porque os adultos já estão calejados de entender e sofrer e pensar assim: eu somente penso em Deus quando eu adoeço. Essa é a mais profunda verdade da humanidade. Os processos mais profundos de reflexão da nossa vida, do que nós estamos fazendo da vida em Cristo, são num leito de dor. Será que alguém aqui é contrário a isso? Eu acredito que não. Você sabe por quê? Porque nos falta o básico: saúde. Porque quando a gente está saudável, nosso mecanismo corporal está funcionando, pelo menos o intelectual também, ou às vezes capengando, nós não estamos nem aí. A gente trabalha, a gente acorda, toma café, come, pensa no doce, cozinha e vai, xinga o juiz. Só que, cadê a sua vida? Cadê o seu propósito? O que você está fazendo da oportunidade de nascer de novo? Meus amigos, a felicidade, ela não é qualquer coisa. A felicidade é o nosso pão espiritual, os nossos retalhos que nós vivemos dia a dia. Pois se ainda nós não temos acesso à felicidade pura, que são dignas dos espíritos dos mundos felizes ou dos mundos puros, ou dos espíritos puros, cabe a nós pegarmos os nossos fragmentos de felicidade, os nossos retalhos, e preencher o nosso coração. O nosso coração são pequenas conchas de retalho de felicidades. E são felicidades tão pequenininhas, você quer ver? Quando você lembra do seu filho ou do seu neto, felicidade. Quando você lembra do seu primeiro emprego, felicidade. Quando você se lembra do seu primeiro amor, felicidade. São pequenos retalhos que vão somando a vida da gente, que vai dizer se a gente é feliz ou não. Isso é um dos lados da nossa inteligência emocional. Mas se eu não tiver resiliência para me adaptar às minhas tempestades íntimas, eu não ser um suportador de tempestade, a minha vida vai se tornar tão amarga que eu vou esquecer isso tudo. Eu vou virar uma pessoa ranzinza, uma pessoa que não sorri, uma pessoa irritada, uma pessoa má, uma pessoa que não pensa em ninguém, uma pessoa egoísta. Porque quem sobrevive não pensa na inteligência emocional. Porque o pão da matéria é somente para sustentar o corpo físico. Dá a César o que é de César. O pão espiritual é pensar primeiro em nós mesmos enquanto criaturas filhos de Deus. E segundo, pensar no outro como aquele que é próximo a mim. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se nós entendermos esse processo, a gente vai passar a entender as nossas emoções, controlá-las e, através de um processo de resiliência, passar a não ofender, a perdoar, a não magoar, a tolerar. Tudo isso, gente, é aquilo que Cristo nos ensinou. Se nós pegarmos todas as parábolas do Cristo, da parábola do semeador, da parábola do bom samaritano e todas as outras, estão embutidas nelas todas as nossas emoções: a mágoa, o ódio, o plantar e colher, a resiliência, a resignação, que é um processo de aceitação. Por que algumas pessoas que têm, de repente, na sua família, idosos acamados, e são tão felizes, enquanto que algumas outras passam por processos tão pequenininhos e são tristes a vida inteira? Capacidade de aceitação. É porque busca o pão da matéria e não o pão espiritual.
A partir da hora que nós só buscamos a felicidade a qualquer custo, falta-nos maturidade espiritual para entender esse processo. E nós estamos buscando inteligência espiritual, a vida em Cristo. Quando eu digo a vida em Cristo, o que é isso? São os modelos que Cristo nos deixou. E que nós aqui, a nossa consciência está muito bem adaptada a entendê-los. Porque até uma criança de 2 anos sabe o que é amor. Nem que seja um pouquinho egoístico, mas é amor. Separa ele da sua mãe para você ver. Separa do pai. Então todo mundo entende. Se até os nossos animais de estimação entendem o que é amor, quem dirá uma criança? Então nós entendemos os processos que o Cristo nos legou: perdão, tolerância e todas as outras qualidades que nós temos, ou que nós temos a desenvolver. Mas aquele que busca somente o pão material, aquele que busca a felicidade a qualquer custo, ele não está preparado para a resiliência. Ele está somente vivendo por ambição. A ambição, meus amigos, é uma das filhas do egoísmo e do orgulho que mais escravizam o homem na terra. Você quer ver um exemplo? Eu vou comprar um carro. A esposa fala assim: poxa, mas a gente está tão apertado. Não, mas se a gente apertar mais um pouquinho, vai. Aí a esposa fala assim: não, vamos fazer um caixinha para a gente viajar, para fazer a faculdade dos filhos. O carro nosso está conservado, está bom. Não, mas eu quero o carro do ano. Aquele modelo de 2023 é a coisa mais linda. Ah, mas você vai pagar a metade de juros, não tem problema, eu quero. Isso é ambição. Isso é ambição. Felicidade, qualquer custo. Eu não estou pensando na família, estou pensando em mim. Quando a gente passa a sacrificar a outra parte, é ambição. Lembre-se bem disso. Quando a gente passa a sacrificar a outra parte, é ambição. A gente pode ter as coisas? Pode ter o pão material? Pode. Não há nenhum problema nisso. Pode ter uma roupa boa, um carro bom. Cristo nunca disse isso. Tanto que foi à casa de Zaqueu cear com ele, que era um dos cobradores de impostos mais ricos da antiga Judéia. Né? Que Zaqueu, num gesto de humildade, deu 2/3 da sua riqueza em prol das causas do Cristo. Olha que lindo. Desprendimento é uma qualidade que poucos ainda conseguem na terra. E quando nós entendemos esse processo, deixamos o processo de ambição de lado, deixamos de sacrificar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa família em prol de desejos imediatos e individuais, a gente está começando a fazer um processo de resiliência. Mas gente, para entender um pouco mais de resiliência, que eu acho que a gente começou a entender, que é um processo de adaptação, e é um processo, não é um propósito. Vamos entender um pouquinho. Quando a gente vai fazer um carro, o engenheiro vai lá e desenha toda a estrutura dele, desde o motor até a parte aerodinâmica. Isso é a ideia. Qual que é o propósito? O veículo, o seu produto final. Qual que é o processo? A indústria. São os pneus, o motor, né? O volante, toda a parte da infraestrutura do veículo. Desde a parte estética até a parte de segurança. Esse é o processo. A ideia, o processo e o propósito. Qual é o propósito do homem na Terra? A evolução. Felicidade plena. Nós não a temos. Nós buscamos ela através de gestos de desprendimento. Porque as coisas mais felizes que nós temos na Terra não valem R$1 na vida material. Quer ver um exemplo? Dá um sorriso para quem você ama. Tenta comprar ele. Você não consegue. A gente não consegue fazer isso. Você sabe por quê? Porque não tem preço. Não tem preço. A nossa ambição tem preço. E custa muito caro.
custa, às vezes, a nossa vida aqui na terra. Vamos dar um exemplo? No livro Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz encontra ele, e ele fica muito feliz, aquela senhorinha que sempre foi discreta no seio familiar, vindo das altas esferas, além de Nosso Lar, para visitar aquela criatura ainda frágil, um médico desenganado, chamado André Luiz. E ele, muito curioso, porque nunca tinha visto espiritualmente ou tido notícias do seu pai. Então, ele pegou e falou assim: mãe, cadê o pai? Tem notícias dele? Eu não tenho notícias dele. Eu tenho notícias suas, notícias de fulano, ciclano, mas não tenho notícias do nosso pai. Onde ele está? E pelo tempo, já sabia que já havia desencarnado. Ela falou assim: meu filho, seu pai passou por processos dolorosos na terra, plantou muitas coisas que não foram coniventes com a sua vida espiritual, passando a vida inteira com duas amantes que eram muito ciumentas e que teve uma ligação carnal muito intensa. E quando ele desencarnou, as duas amantes levaram ele e aprisionaram ele nas zonas umbralinas. E lá permanecia por algum tempo, não sabendo precisar quanto tempo ali estava. Plantio, colheita. O pão material. Em nenhum momento preocupou-se com o mundo espiritual. Se o próprio André Luiz passou 8 anos da sua vida espiritual nas zonas umbralinas, até entender o processo de resgate e reparação, resgatado por Clarencio posteriormente, nós temos que entender que o processo do pai dele é muito mais complicado, pois aviltou-se e ligou-se com espíritos inferiormente ligados a ele, em processos de traição no lar, desconsiderando a família, e foi para as zonas de sofrimento, plantio e colheita, livre-arbítrio. Plantio é livre, colheita é obrigatória. Por que nós sofremos? Porque a nossa colheita é amarga. Se nós colhermos hoje os frutos amargos da nossa vida irresponsável, do nosso pretérito ou do nosso presente, cabe avaliar inteligentemente aquilo que estamos plantando. Será que nós estamos reagindo somente aos nossos automatismos ainda, ou estamos buscando dentro do nosso coração, da nossa reforma íntima, os processos de perdão, reparação? Não é verdade? Que não basta se arrepender, nós temos que reparar. Isso é bem específico, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. Reparação. E voltando ao nosso lar e à discussão de André Luiz com a mãe dele, ele falou o seguinte: olha, brevemente nós vamos retirar o seu pai de lá, juntamente com as suas duas ex-amantes, que estavam intimamente ligadas, e eles terão uma nova oportunidade. Ele vai reencarnar enquanto pai e as duas enquanto filhas, para que exista aí um processo de reparação. Olha que lindo. É Deus pensando no nosso propósito. Mesmo que a gente às vezes não pense, Deus pensa no nosso propósito. Pois se nós estamos aqui hoje, existe um processo e um propósito. O processo é a nossa vida. O caminho, o guia é a nossa fé. O propósito é a nossa melhoria. Como diz Emmanuel, o que nós estamos fazendo da nossa oportunidade de nascer de novo? Não é verdade? Victor Frankl, psiquiatra austríaco, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido, enquanto ele era prisioneiro no campo de concentração. E ele falou o seguinte: olha só, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um propósito enfrenta qualquer processo. Quem tem um propósito, um objetivo na vida, e nós estamos falando aqui de vida espiritual, o pão espiritual, não o pão material, pois de sobreviver também já estamos cansados, e cada um sobrevive à sua maneira. Cada um sobrevive à sua maneira.
Seja de cara amarrado ou não, seja sorrindo para a vida ou não, cada um sobrevive e vai até o fim da vida, se desgastando, se remoendo ou feliz. A nossa capacidade na Terra está intimamente ligada à nossa capacidade de aceitação no mundo, é reconhecer nós enquanto nós somos. Eu sou feio mesmo, eu sou nervoso mesmo, eu sou feliz mesmo. Para nós entendermos o nosso propósito, nós temos que nos aceitar. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar a vida inteira com os mesmos efeitos. Pelo contrário. Eu tenho que ver a ideia. Lembra do carro? O engenheiro desenhou o carro, a fábrica, o carro pronto. Assim também somos nós. Para termos a ideia, por que o Cristo me fez? Ele me fez uma criatura simples e ignorante, para que eu evoluísse e me transformasse no espírito puro. Então, a ideia é o espírito, não é o corpo. O corpo é um processo. O corpo é o nosso carro, é a nossa indústria. E nós não vamos evoluir sentados no sofá. Essa é a verdade. Nós vamos evoluir a partir do momento em que a gente abrir o nosso coração, destrancar ele e tirar de dentro dele as qualidades inerentes ao espírito e começar a ofertar o nosso coração para os nossos irmãos. Primeiramente, o nosso ser familiar. Então, meus irmãos, o propósito é a gente entender a nossa vida em Cristo. Nós estamos cansados de ser o nosso deserto na vida. Porque quando Moisés retirou o povo de Israel do Egito e levou ele para as terras da Judéia, ele já pensou no propósito. Quando Abraão retirou os judeus da terra da Síria, ele pensou no propósito. E ambos enfrentaram desertos. Ambos os patriarcas das principais religiões na terra pensaram no propósito. Qual foi o processo? Doloroso. Sair de um processo de escravidão e enfrentar os desertos que a vida proporciona. Moisés vagou com o povo de Israel durante 20 anos. Será que ele fez isso foi para atravessar só o deserto? Não, o deserto não era tão grande assim. Dava para atravessar em alguns anos. Ele vagou durante 20 anos para incutir naquele povo a ideia de Deus único, propósito. E mesmo que o processo fosse doloroso, ele entendeu que lá na frente ele construiria as maiores religiões da terra. Missão. Qual que é a sua missão? Qual é o seu propósito? E propósitos requerem sacrifício. Mas nós não somos desertos na nossa vida. Nós somos terra de promissão. Nós não somos desertos na nossa vida. Nós somos Israel. E quando nós falamos que somos Israel, nós somos terra de promissão. Nós somos terra de milagres, onde se emana leite e mel. Porque se na minha vida íntima eu sofro, eu também posso sorrir. Deus não deu uma cruz tão pesada para mim a ponto de eu levar ela somente chorando. Eu tenho certeza disso. Se Deus me deu um propósito de enfrentar as maiores dificuldades da minha vida, Ele me deu o propósito de ser feliz e sair vitorioso daqui. Mas para isso, não há vitória sem sacrifício. A dor é um processo. O sofrimento é uma escolha. Vamos supor que eu passe por um acidente e de repente eu fique paraplégico. Nós temos alguns exemplos que às vezes a gente vê na televisão de pessoas que ficam extremamente amargas, acabou a vida para eles. E tem pessoas que reagem tão positivamente, mesmo diante da dor, e são felizes. E você vê no fundo dos olhos deles, daquelas pessoas que são felizes, que intimamente aquilo é verdade, mesmo que dele ainda tenha algumas dores.
Porque quando a gente olha um pé de laranja, ou a gente vê uma roseira, alguns veem a beleza dos frutos, outros veem os espinhos. Qual que é a nossa escolha? Qual que é o nosso processo? Nosso propósito são os nossos frutos. Lembre-se disso. Nós não somos desertos, nós somos terras de domissão. E para nós entendermos esse processo perante Deus, a gente tem que entender o propósito de Deus para nossas vidas. No livro de Salmos, ele diz o seguinte: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras de tuas mãos. Olha que lindo. O teu amor permanece para sempre. Porque Deus, mesmo se a gente falhar hoje, Ele vai nos dar uma outra oportunidade. Mas a gente tem que entender que a oportunidade é agora. A vida passa, e passa rápido. Hoje eu estou com 20, amanhã eu estou com 30, de repente eu estou com 40 e vou embora. E quando a gente está lá na frente, fala assim: meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? 90% dela você sobreviveu. Você levantou, tomou um café, foi trabalhar, estudar, e o seu propósito? O que aconteceu? A gente tem que parar de responder automatismos e ter inteligência emocional e começar a viver em Cristo. Mais uma vez, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ou seja, Ele nos escolheu em Espírito. Porque quando Deus te criou, simples e ignorante, Ele já sabia que você seria. Quando a gente planta uma semente, vamos supor que a gente planta uma semente, um pé de carvalho, um pé de manga. A gente vai lá no nosso quintal e planta um pé de manga. A gente sabe que a mangueira não vai dar tão cedo. Mas qual é o propósito? A manga, fruto. A gente já pensa naquela manga saborosa. A semente está ali. E eu planto a semente com tanto amor. E os anos vão se passando e a gente nem se importa. Eu quero meu pé de manga. O meu propósito. Qual o processo? Qual é a ideia? A semente e a árvore. Então Deus, quando nos plantou lá, espíritos simples e ignorantes, Ele já sabia que seríamos um dia espíritos puros, mesmo que ainda demorássemos algum tempo. Não é verdade? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, para sermos espíritos puros e irrepreensíveis na sua presença. O que é irrepreensível? É aquela pessoa que não demonstra qualquer defeito. Pessoa pura. E para sermos irrepreensíveis na sua presença. E o amor que nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha que lindo. Conforme o bom propósito da sua vontade. Olha o quanto Paulo era inteligente emocionalmente e espiritualmente. Nem parece aquela criatura que apedrejou Estevão. Porque ele passou por um processo de dor muito extrema. E quando ele caiu, e ele viu Cristo, e o Cristo falou para ele assim: Paulo, na verdade, Saulo, porque ainda não era batizado. Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele quis dizer. Aí o que Paulo falou? Senhor, o que quer que eu faça? Ele estava tão perdido na vida dele, embora estudava os evangelhos e o Torá e o Talmud há tanto tempo, que era o doutor na lei, ele era um dos máximos do Sinédrio, que era uma das casas a casa mais respeitada de Israel. Era uma criatura que viveu a vida inteira com propósito. A lei de Moisés. Só que a lei mudou. A lei agora é a segunda revelação. A revelação do Cristo. E ele nunca aceitou. Ele não aceitava o seu processo. Ele nunca aceitou. E perseguiu os cristãos. E invadiu a casa do caminho. E quando ele apedreja Estevão,
ele resolve pegar o seu exército e partir. Falou assim: agora eu vou acabar com todos os cristãos da terra. E tinha sangue no olho, e tinha ódio no coração. Aquela criatura que apedrejou Estevão e perseguia os cristãos, se ajoelhou perante Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele imediatamente, no imenso vazio que vinha da sua alma, do profundo ódio que sentia, ele pensou numa única coisa. Dentro dele existia um vazio inimaginável, que existe também dentro de nós, que é um processo de falta de espiritualização. E ele, vendo aquela alma pura diante dele, ele somente se ajoelhou, abaixou a cabeça e falou o seguinte: Senhor, qual que é o meu propósito? Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que deve ser feito, não o que eu quero. Porque existe uma diferença do propósito da nossa vida e o propósito de Deus para nós. E o propósito de Deus para nós se passa por resiliência, por resignação e entropia. Agora nós vamos no terceiro processo, entropia. Vou dar um exemplo. Voltamos à ideia da pessoa adoentada na nossa casa. A gente está em casa e tudo vai correndo bem, nossa vida está seguindo, alguma dificuldade ou outra. De repente alguém acidenta e aquela pessoa faz uma cirurgia e vai ficar 6 meses acamada. Meu Deus, vai mexer na família inteira. Vai ter que ficar alguém para cuidar, para dar comida, para dar banho e por aí vai. Não é verdade? Função muitas das vezes, não vou falar nem destinada às mulheres, muitas das vezes por orgulho dos homens. Mas aquela função de cuidar daquele acamado, isso é um processo de imenso gasto de energia. Ou eu tenho 2 processos, eu tenho 2 formas de reagir. Ou eu aceito, falo: Senhor, me deste essa prova, eu vou superar. Ou eu me revolto. Poxa, tinha que acontecer comigo. O que eu vou fazer agora? Que vai, né? Então, ou eu me revolto, ou eu aceito. Processo de aceitação é um processo de resignação. Aí vem o processo de desgaste de energia. A mecânica quântica nos traz um conceito de entropia. Que é isso? Perda de calor. Quando você fica nervoso, um grande desgaste de energia se usina dentro do seu cérebro. E muitas das vezes a gente se revolta. Vamos imaginar a usina. Está lá no sinaleiro, sinal abre, o impaciente lá de trás mete o dedo na buzina. A gente já solta aquele louvor em nome do cara. Isso é um processo de calor. Aí passa já alguns segundos, a gente já até que já volta ao nosso normal, deixa para lá. A gente também não vai se revoltar diante de uma buzinada para nós. Enfim, é um processo de volta ao estado natural. É um processo de nós carregam essa energia tão intensa dentro do peito, isso se transforma em amargura, isso se transforma em ódio, isso se transforma em um monte de coisa que não seja amor. E quando isso ferve dentro de nós, como fervia dentro de Paulo, e isso fervia tão intensamente dentro do Saulo, ainda não batizado, que quando ele manda apedrejar Estevão, ele sai à caça de Jesus. Ele chama o exército dele e fala assim: agora eu acabo com os cristãos. Olha o tanto que isso fervia dentro do coração de Saulo. E fervia de forma intensa. E de repente, essa energia se dissipa como um clarão que vem do céu. Isso é um processo de entropia. É um processo em que nós dissipamos a energia que defasa o nosso corpo e o nosso espírito através de um processo de aceitação. O acamado está na nossa casa, vai ficar 6 meses lá. Primeiro me revolto. Meu pai, tinha que acontecer comigo.
Meu Deus, o que eu faço agora? É a primeira pergunta que a gente faz. E depois a gente vai aceitando, a gente vai se adequando, as coisas vão continuando a vivenciar dentro de nós, e conforme a nossa resiliência e aceitação, a gente vai continuando a viver, porque a vida não vai parar. A vida não vai parar porque eu estou nervoso. Algumas palavras de Meilei diziam o seguinte: não é esmurrando a estrada que você vai chegar no final dela. Então, meus amigos, a revolta somente incendeia o nosso coração, e é o que incendiava o coração de Paulo. Esse é o processo de entropia: aceitar, dissipar aquilo que está dentro de si. Se algo queima dentro de você, dissipe. Primeiramente através da oração. Porque o processo de entropia, trazido à luz da psicologia, é aceitar aquilo que existe dentro de si, dissipar a revolta. Não se revolte. Não é esmurrando a estrada que você vai chegar no final dela. Se tem um lance de 40 degraus de escada para você subir, esmurra o primeiro degrau. Ou você vai chorar no segundo degrau, ou você vai subir com a mão doendo. Aceitação, resiliência, entropia, resignação. São os processos pelo qual você tem um propósito. Mas primeiro, inteligência espiritual. O que Deus quer para você? Para de sobreviver, começa a viver. Para de ser infeliz, começa a viver a sua felicidade íntima. Primeiro aceitando quem você é. Depois, tira tudo isso que tem do seu peito. Tudo aquilo que te queima, tira. Tira aquilo que rouba a sua paz. Se tem algo que rouba a sua paz, tire. Porque somente Deus é capaz de trazer verdadeira felicidade para você, como trouxe para Paulo. E quando Paulo, lá às portas do seu desencarne, os soldados de Nero vai ainda executá-lo, ele ainda fala para os soldados: segura bem essa espada, pois eu vou ao encontro do Cristo, e você ainda sofrerá as ordens do imperador Nero, que ainda é muito cruel. E ele, muito tranquilo, morreu executado e encontrou-se com Estevão, aquele que havia sido apedrejado. Processo, resignação, entropia. Ou entropia, resignação. Senhor, o que quer que eu faça? Propósito. Propósito, mão na massa. Pois nenhum propósito sobrevive sem atitude e sem maturidade espiritual. Pois se eu ficar pensando somente em sobreviver, de nada vai valer o meu propósito. A minha vida em Cristo. Porque Deus nos escolheu dele antes da criação do mundo. Em Isaías 46 ele diz o seguinte: olha só, desde o início eu faço conhecido o fim, eu faço conhecido o meu propósito. Um dos profetas mais inteligentes do Antigo Testamento, 700 anos antes da chegada do Cristo à Terra. Desde os tempos remotos e que ainda virá. Eu digo, no caso do Senhor, no caso de Deus, meu propósito permanecerá de pé e farei de tudo que me agrada. Olha que lindo. E para a gente encerrar, meus irmãos, Revista Espírita 1864. Separei 2 parágrafos lindos que o Espírito ditou a Kardec. O objetivo final do homem na Terra é o tipo. O homem não foi feito para ficar como um instrumento ininteligente de produção. Nós não somos robôs. Nós não somos robôs. Por suas aptidões, ou seja, pela sua inteligência, pelas suas qualidades na Terra, o seu lugar de criação e por seu destino, ele é chamado a outra função que não a de máquina. Isso em 1864.